categoria estética, cômico. Segundo Marcos Victoria, em sua obra Ensaio Preliminar sobre o cômico não é um juízo, bem como não é mera associação de representações ou proposições contraditórias, mas um processo que não se desenvolve em plena luz da consciência, sob a forma de conceitos ou juízos lógicos. Para que se origine o cômico, é necessária uma mutação de tomar a sério por não tomar a sério, desde que o espectador sinta-se isento de preocupação acima das peripécias que se estão desenvolvendo. Já Vladimir Prop, em Comicidade e Riso, analisa o cômico na literatura, nas artes cênicas e na pintura. O filósofo russo parte de uma definição do riso como uma reação frente a um objeto ou situação ridícula, moral, física ou intelectualmente. A comicidade para ele reúne tanto o cômico quanto o ridículo. O filósofo Henri Bergson, em O Riso, Ensaio sobre Significação e Comicidade, analisa a reação entre o riso e a sociedade. Para ele, a compreensão do fenômeno do riso deve englobar 3 princípios: que não há riso sem humanidade, pois tanto o homem é considerado o único animal que ri, como também é o único de que se ri; que o riso supõe insensibilidade, uma vez que rir é uma operação da inteligência que exige o bloqueio de sentimento, ao passo que a emoção não causa o riso; e que não há riso sem sociedade, uma vez que o riso é sempre de um grupo. Mas o que caracteriza uma situação cômica? Se observarmos cenários dos quais se obtém o riso e a reação cômica dos que observam, é possível identificar que o efeito cômico surge, por exemplo, de algo que se espera intensamente e que se resume ao exagero. Trata-se de uma expectativa frustrada pela brusca interrupção do inesperado. O cômico possui uma natureza contraditória, e esta característica pode se manifestar de diversas maneiras. Além da citada anteriormente, outra contradição cômica acontece quando as metas perseguidas são incompatíveis com os meios postos em prática para realizá-las, assim como exprime o ditado popular de querer matar pulgas com tiros de canhão. Também provoca o riso a contradição que se revela quando um fenômeno habitual aparece fora de seu contexto e, portanto, como algo insólito. Um baile se torna cômico, por exemplo, quando indivíduos continuam a dançar mesmo após a orquestra parar de tocar. Henri Bergson falou, em Riso, de outra fonte de comicidade, a contradição entre o vivo e o mecânico, entre o formal e o espontaneamente vital, como por exemplo na famosa cena do filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, na qual se mostra a mecanização do ato de comer dos operários de uma fábrica. Outra característica que está na base do cômico é a desvalorização, exibindo a inconsistência ou nulidade de um fenômeno real. O cômico expõe uma contradição entre o que algo vale realmente e o que pretende valer, e é justamente essa pretensão, ao ser medida na régua do real, que provoca o riso. Desse modo, o que parecia profundo se mostra superficial, e é dessa maneira que ocorre a desvalorização de determinado fenômeno ou objeto a fim de construir a comicidade. Dom Quixote, de Cervantes, é um exemplo genial nos tempos modernos da comicidade que desvaloriza a inconsistência de um mundo caduco empenhado em sobreviver, ou seja, em mostrar-se com uma vitalidade ou um valor infundados. Essa desvalorização do real ou do pretensamente real, que consiste o cômico, é um fenômeno social. Isso porque, além das suas manifestações diversas serem determinadas socialmente, o cômico ocorre à luz de ideias e valores dominantes ou subordinados em determinada sociedade. A desvalorização do real se faz a partir de certa ideologia e, portanto, a partir da posição social que nela se reflete. No entanto, nesse contexto, a comicidade respeita uma lógica de uma determinada perspectiva ideológica e social, assim como Chaplin disse certa vez que um pobre nunca ri dos apuros ou desgraças de outro, mas que, em troca, nunca esconde o riso quando vê um rico em uma situação complicada. Desse modo, a comicidade de um fenômeno dependerá do critério valorativo e ideológico com que se julgar esse fenômeno.
Por meio dessas definições e características do cômico, é possível concluir que ele é uma forma de crítica social. Rir é uma forma de liberdade. Nas sociedades fechadas, autoritárias, a censura se irrita com a comicidade, pois o riso é socialmente subversivo, crítico e depreciativo. Dessa forma, a comicidade tem importante função social, atuando como arma crítica, tanto no cotidiano como na arte e na literatura. As variedades do cômico. O cômico é considerado por muitos filósofos a mais vulgar das categorias estéticas, e sua grandeza se manifesta de diversas maneiras, devido à sua riqueza, suas formas e matizes. Suas variedades fundamentais se dividem em três: o humor, a sátira e a ironia. Começando pelo humor. Uma das características principais do cômico é a desvalorização do real, e, portanto, uma forma de crítica. No entanto, no humor, mesmo desvalorizando o objeto em questão e colocando sua inconsistência interna em relevo, ainda há algo nele que se salva e que merece compaixão. Assim, mesmo criticando o objeto, o humorista não o nega totalmente. O humor, portanto, nos convida de certo modo a nos desdobrarmos, a desvalorizar e valorizar, a criticar e tolerar. Assim, o riso no humor é um riso que não procura destruir, mas permite compreender. Mais que riso, sorriso. Bom, na sátira, a crítica ao objeto em questão é radical e absoluta, e não permite a simpatia e a compaixão, tornando o riso uma expressão de ira ou indignação, e no fundo, de um voto pela aniquilação desse objeto. A desvalorização presente na sátira busca a antipatia e a desaprovação do público. Objetos da sátira costumam ser o despotismo, a corrupção moral, social ou política. E por fim, temos a ironia. A ironia não possui um caráter generoso do humor e nem o caráter demolidor da sátira. Ela realiza a desvalorização e a crítica, características do cômico, de forma oculta, e é preciso ler nas entrelinhas para identificá-las. Quanto mais oculta a crítica, mais sutil e talvez mais profunda. A ironia tem um caráter paradoxal e faz uma crítica oculta por trás da exaltação, do elogio ou da felicitação. No jogo da ironia, as cartas nunca estão na mesa. Ela diz mais do que diz, ou diz menos do que pensa. Por isso sua crítica tem caráter oculto e dissimulado. O cômico na arte. A comicidade se apresenta de maneira diferente na vida real, na arte e na literatura. Enquanto que na primeira ela é desprovida de dimensão estética, na segunda e na terceira ela só existe estetizada ou esteticamente. Pelo cômico ser presente somente em uma realidade humana, ele não existe na natureza em si, somente em sua relação com o homem. Essa humanidade da comicidade não permite a contemplação estética na vida real, pois o seu efeito cômico espontâneo, natural e intenso neutraliza a contemplação estética. Mas isso não significa que não seja possível a contemplação estética do cômico na arte e na literatura. Para que ela aconteça, é necessária uma representação realista do real, mas uma representação que, longe de ser uma cópia ou reflexo, deforma a realidade para obter um efeito cômico desejado, por meio da invenção, imaginação ou criação. É preciso também que o efeito produzido pelo cômico não seja o mesmo que na vida real, que no caso é o riso natural e espontâneo, mas sim um efeito sossegado e contido, correspondente a esse estímulo artificial que o produz. Além disso, esse efeito precisa estar acompanhado do prazer peculiar estético. O cômico em obras de arte. Francisco de Goya, pintor espanhol que se consagrou na época do realismo, onde o sentimentalismo e a supervalorização das emoções pessoais era cada vez mais comum. Todo seu trabalho era composto de quesitos da religião e guerras ocorridas em sua base de vivência. Por volta de 1770, teve seus trabalhos valorizados, no qual uniu o cômico e o trágico em fusão melodramática. O Cometa, comumente conhecido como La Cometa em espanhol, se apresenta assim numa obra concluída com a técnica óleo sobre tela, no qual demonstra figuras na cena recreativa humanistas, que aos poucos se definem como uma das feições goiescas. Com relação ao estado cômico que a tela apresenta, se correlaciona na situação entre os meninos empinando pipa e o jovem com os olhos na menina. A difusão de ideias entre esses dois grupos se passa na situação de que os momentos gastos não são mais os mesmos. Os garotos não se estabelecem na importância do amor e sim nas brincadeiras ainda.
Para eles, o habitual da idade em se relacionar com mulheres sentimentalmente aparece fora do contexto, e é ali em que o cômico se estabelece. Fernando Botelho, pintor e escultor colombiano que se estruturou no expressionismo abstrato e que buscou inspiração no renascentismo italiano. Em suma, o renascentismo italiano era uma expressão de uma nova mentalidade, gerada pelo pré-capitalismo, e com isso Botero utilizou o expressionismo abstrato com a apresentação da deformação de uma imagem visual e cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas. A tela Dançarinas no Bar brinca com a quebra de expectativas, uma vez que o espectador não está à espera de encontrar uma bailarina que tenha uma forma mais arredondada naquele sítio. Com os principais métodos da pintura de Botero, a obra possui formatos arredondados e bocas extremamente fechadas, apresentando a ideia de compra do silêncio pela comida. Toda essa quebra de expectativa tratada na tela e a diferença de corpo demonstrada se caracterizam no cômico, pela colocação do não habitual num sítio totalmente fora de seu contexto, podendo causar risadas. Obra de Mona Lisa. Nessa obra, Botero, realizando uma releitura da obra de Leonardo da Vinci, demonstra a grandiosidade da Mona Lisa, ocupando maior espaço na tela, apresentando mais importância que a paisagem atrás. Como uma junção ao cômico, sua releitura se baseia na mudança de um fenômeno habitual perante os olhos das pessoas, aparecendo fora de seu contexto. José Guadalupe Posada, gravurista e cartunista mexicano, demonstra suas obras principalmente se baseando no Dia dos Mortos, 2 de novembro. Nas famosas calaveras, mas como ilustrações de crimes ou eventos contemporâneos e histórias humorísticas sobre fofocas, caracterizadas por imagens sangrentas e sensacionais, comunicando-se diretamente com leitores quase analfabetos. Posada pode ter realizado sua vida artística durante a Revolução Mexicana. Suas telas se baseavam de guerras, movimentos e de ações políticas. Suas cavaleiras nas obras se sustentavam basicamente de releituras de outras grandes obras. Na obra de Dom Quixote, ela faz parte dessas obras na qual o cômico se baseia na ideia de que todos já se foram, colocando caveiras no local das pessoas, deixando fora de seu contexto. Honoré Daumier. Se consagrando após a Revolução da França, Daumier usava de seus conhecimentos caricaturistas a seu favor, apresentando gozação dos feitos em relação à sociedade e à política apresentada naquele momento. Passou por grandes problemas ao realizar tais obras, mas logo depois conquistou todos com seu talento. Com a exploração da riqueza da sociedade, Daumier retrata Luís Felipe como uma gargantua, no qual a sociedade repassa seus esforços. Contudo, não era o suficiente para este. Com toda a situação que a França passava, Honoré Daumier retrata em tom cômico, já que essa situação se encontra fora do contexto apresentado à sociedade normalmente, todo o momento naquela era. A internet é responsável pelo surgimento de diversos novos gêneros de comunicação da atualidade, sendo um deles os chamados memes. Termo que provém de raiz grega mimeme, que significa imitação, foi introduzido pelo biólogo evolucionista Richard Dawkins em 1976. Os memes são caracterizados por seu conteúdo rápido, contendo piadas e brincadeiras que se contextualizam a partir de fatores sociais, temporais e espaciais. Segundo Freud, existe uma distinção entre o xiste, o cômico e o humor. O primeiro provoca riso por meio de palavras ou ideias e cria prazer por ser pouco inibido. O cômico aflora a partir de eventos ou objetos lúdicos, que levam ao riso pela percepção de contrastes. Já o humor, ele surge ao se dar pouca importância a certos infortúnios, causando riso na busca pelo lado engraçado de uma situação. E os famosos memes da internet podem então ser relacionados com os 3 postulados por Freud, já que provocam riso por suas palavras e o sentido constrói-se por sua percepção de contrastes em eventos variados, buscando o lado engraçado dos mesmos. Justamente através dessa popular linguagem das redes sociais que surgiu o conceito para a campanha publicitária da coleção de relógios Le Marché de Merveilles, da marca Gucci, lançado no início de 2017. A ideia de Alessandro Michel, diretor criativo da marca, tinha como objetivo inserir-se nessa nova cultura que tomou conta da internet e foi projetada para que as pessoas se identificassem com a linguagem, para inspirar o compartilhamento e atingir consequentemente um público mais jovem, o que para uma marca de luxo como a Gucci foi uma estratégia inesperada, mas que provocou grande repercussão nas redes sociais. O uso do cômico na moda é uma proposta de uma nova estética em meio à nossa cultura visual saturada contemporânea. O humor hoje ele serve como base para o conceito de algumas das mais importantes marcas da indústria da moda, como por exemplo a Moschino. Hoje comandada por Jeremy Scott, mas que desde que surgiu, fundada por Franco Moschino, faz questão de incorporar elementos humorísticos em suas coleções.
Na coleção Outono e Inverno de 2014 da marca, Jeremy utilizou de uma proposta inesperada ao hibridizar a imagem tão familiar da marca de fast food McDonald's com a estética indumentária da alta moda, produzindo um efeito cômico também por meio do elemento surpresa em luxuosas bolsas de couro, as embalagens de salgadinho, em vestidos de gala e, para fechar o desfile, utilizou como tema estampa para diversas de suas peças o programa infantil Bob Esponja. O uso da estética do cômico na moda pode ocorrer de vários jeitos. As próprias roupas podem conter elementos humorísticos, às vezes a maneira como as modelos são estilizadas e encenadas é engraçada, e às vezes o local em que o desfile é realizado cria a mesma incongruência cognitiva demonstrada em situações de humor. Como ocorreu, por exemplo, no desfile da coleção Outono e Inverno de 2014 da Chanel, quando o diretor criativo da marca na época, Karl Lagerfeld, transformou o Museu de Paris em um supermercado para o cenário de seu desfile. Em meio às prateleiras cheias de produtos e aos cartazes de promoção, as modelos empurravam carrinhos de supermercado e carregavam cestas feitas a partir das icônicas correntes da marca.